Ok, vamos continuar então a última parte da nossa aula de hoje sobre farmácia hospitalar. Vou compartilhar novamente a minha tela com vocês. E olhem só, pessoal, a gente parou aqui nessa parte do manual operacional. O que é o manual operacional? São coisas assim extremamente importantes. E ele tem o objetivo de disciplinar as atividades da farmácia e padronizá-las, ou seja, é um documento que contém todo o padrão de procedimento. Cada hospital vai ter um diferenciado, e esse, na verdade, é um documento que não tem só em hospitais. Toda drogaria também vai ter, toda farmácia de manipulação, indústria, o que for. Qualquer ambiente que trata da saúde, a gente vai utilizar manuais operacionais bem completos e bem detalhados. Por quê? A gente precisa padronizar essas informações e esse processo mesmo, né? A gente não pode, cada um faz de um jeito. Lógico que cada um tem sua particularidade, mas o processo ele precisa ser realizado de uma forma específica. Por isso a gente tem manuais operacionais. E aí tem manuais operacionais para questões administrativas, operacionais, clínicas, todos os tipos técnicas, todos os tipos de manuais operacionais. A gente costuma chamar eles de procedimentos operacionais padrões ou POPs, né? Ou POP. Um POP ou, no plural, POPs. Então, se alguém falar para você, você sabe o que é um POP? Você sabe, agora você sabe. É um procedimento operacional padrão. É um documento que vai te falar como realizar um ou outro procedimento específico do estabelecimento. Para todas as atividades, entendeu? Então, tudo que acontece na farmácia é necessário ter um POP. E além disso, é importante que as pessoas que trabalham ali tenham conhecimento desse POP e do que ele fala, né? A respeito de quê, como é que funciona, tenham lido esses procedimentos, isso é bem importante. Vamos falar um pouquinho sobre os custos mais uma vez. Quando a gente está falando de custo, envolve um monte de coisas, né? O que está mais aliado aí ao trabalho do auxiliar de farmácia é principalmente o estoque, erros de medicação e os recolhimentos. Como é que isso funciona? Vamos explicar cada um deles. O estoque é exatamente onde a gente armazena os medicamentos, né? Se o estoque estiver bem feito, bem sinalizado, bem organizado principalmente, e os controles desse estoque estiverem bem feitos, a gente vai evitar um monte de gasto desnecessário e um monte de perda desnecessária também, tá? Então, a gente vai diminuir perda por vencido, porque a gente vai estar utilizando os que vencem primeiro antes, a gente vai evitar ter que comprar um medicamento que a gente achou que não tinha, daí depois a gente acha no fundo da gaveta. Então, se esse estoque estiver bem organizado, a gente evita todo esse tipo de problema. Erros de medicação. Acontecem alguns erros que precisam ser minimizados o máximo possível. Portanto, fiquem bem atentos no trabalho de vocês, leiam cuidadosamente, façam com cuidado, evitem muita correria ou fazer muito rápido sem checar. A checagem ela é muito importante, né? E acontece, na verdade, várias checagens ao longo de todo o processo. E recolhimentos, a gente chama de recalls, e essas recalls são recolhimentos compulsórios que acontecem por conta de algum problema que esse medicamento apresentou, ou na sua formulação, ou na sua estabilidade, ou alguma pesquisa, algum resultado de algum teste de qualidade que deu ruim. Então, ele vai ser recolhido. Geralmente, ele é recolhido pela própria Anvisa ou pelo próprio laboratório que distribuiu essas medicações. As distribuidoras geralmente também fazem o recolhimento. Então, a gente sempre tem que ficar atento a essas notificações da Anvisa para retirar esses medicamentos de circulação dentro do hospital e colocar eles separados para enviar de volta. Às vezes a gente tem que fazer um envio, algumas vezes eles vêm retirar. Estoque. Mais um pouquinho sobre estoque. O estoque, pessoal, ele precisa ser inspecionado rotineiramente, ou seja, com frequência, né? Geralmente 3 vezes ao dia, às vezes 4, como num hospital, porque tem ainda o turno da madrugada, né? Então, para assegurar a validade dos produtos, então tem que ter alguém. Quem faz isso é geralmente o auxiliar de farmácia, verificando as validades, verificando as condições gerais desses produtos. Às vezes eles acabam
estando sem rótulo, não dá para usar um produto assim, ou tá com uma qualidade um pouco ruim, a gente descarta. Então, precisa sempre ter alguém avaliando isso. E isso é várias vezes ao dia mesmo. Isso é parte do trabalho do auxiliar de farmácia e do farmacêutico na farmácia hospitalar. E as condições de temperatura e armazenamento. A gente sempre tem que checar se a temperatura do ambiente onde o medicamento está sendo armazenado está correta, se a temperatura da geladeira está correta, se os medicamentos estão posicionados onde eles devem estar. Então, isso é muito importante, é uma parte do trabalho do farmacêutico e do auxiliar de farmácia. Aí a gente tem substâncias controladas e citotóxicos e perigosos. O que são essas substâncias, né? Substâncias controladas são aquelas que estão descritas na portaria 344 de 98, elas são extremamente controladinhas, são geralmente psicotrópicos, e esses medicamentos, eles têm todo um procedimento especial de anotação em livro ou mesmo em sistema eletrônico para ser comercializado e tal. Então, tudo isso precisa ser muito bem organizado. Geralmente, quem faz o controle desses medicamentos é o farmacêutico, mas muitas vezes o auxiliar de farmácia, ele tem contato com essas medicações também para separar e fazer a dispensação. Então, fiquem atentos, esses medicamentos precisam ser bem controlados. A gente vai falar da portaria 344 mais para frente. E a gente tem os citotóxicos e perigosos. Como perigosos, a gente fala sobre aqueles inflamáveis ou algum tipo de ácido, né? E citotóxicos são aqueles medicamentos que causam que são tóxicos para as nossas células. Então, quando você inala ou se você toca nesse medicamento, ele pode causar alguma irritação e algum dano futuro, inclusive, para suas células no futuro. Eles têm um poder cancerígeno também. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de medicamento, envolve aí uma insalubridade e também a gente precisa estar bem paramentado. Então, tem algumas paramentações é o que a gente usa, né? Então, você não vai usar só um jaleco, você vai usar provavelmente uma máscara um pouco mais reforçada, óculos, vai ter um exaustor, com certeza, nesse ambiente, precisa ter. Então, é muito importante esse tipo de conhecimento. Quem trabalha com medicamentos citotóxicos e com a manipulação deles, precisa estar ciente que esse é um medicamento mais perigoso e que para fazer ele você precisa de um treinamento um pouco mais específico. Aqui eu separei um vídeo, pessoal, gostaria que a gente assistisse ele junto para finalizar a aula aqui. E nesse vídeo tem um pouquinho do trabalho do farmacêutico, do auxiliar de farmácia. Ela fala bastante sobre o trabalho do farmacêutico, mas ela também fala das funções do auxiliar de farmácia. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ligar o som aqui. O papel do farmacêutico no ambiente hospitalar, anteriormente, era visto somente como fazer a aquisição, a guarda e a dispensação da medicação para o paciente. Só que de um tempo para cá, esse perfil mudou. A gente precisa hoje também pensar, tecnicamente, como que a gente pode contribuir com o paciente. Uma das metas da Organização Mundial da Saúde é focado para o uso seguro da medicação, que tem tudo a ver com a farmácia, onde a gente consegue acompanhar e dar um suporte seguro e adequado para o tratamento do paciente que está hospitalizado. Na farmácia central, o enfoque do farmacêutico começa com a análise da prescrição médica, ou seja, ele vai avaliar se todos os medicamentos estão de acordo com o tratamento do paciente, se tem o risco de interação medicamentosa, quando dois medicamentos podem estar comprometendo o tratamento do paciente. Assim que termina toda a parte da avaliação farmacêutica da prescrição, é feito o processo de separação de medicamento, baixa em sistema e confecção das tiras, que é onde os auxiliares fazem uma tripla conferência daquilo que foi solicitado pelo médico, para a gente garantir que o que foi prescrito é o que está sendo enviado para o paciente. Nossas entregas, elas são divididas em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Ela é feita em conjunto com a equipe de enfermagem, onde acontece a dupla conferência no andar, onde o auxiliar de farmácia mais o auxiliar de enfermagem fazem toda a conferência do que foi prescrito com o que está sendo entregue.
No momento da alta, o farmacêutico também realiza a orientação. É neste momento que a gente consegue esclarecer todas as possíveis dúvidas do paciente com o tratamento que está sendo prescrito para casa e também colocar o serviço de farmácia à disposição do paciente caso ele tenha alguma outra dúvida. Hoje o farmacêutico ele já é membro da equipe multidisciplinar da instituição, onde ele participa dos rounds, né, dos questionamentos, das visitas à beira-leito do paciente, onde ele tem conhecimento técnico e ele vai conseguir auxiliar o corpo clínico, os médicos, para melhor tratamento para aquele paciente. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma área realmente muito grande, que tem muito emprego. E se vocês gostaram, vão atrás. Eu tenho certeza que com um pouquinho de esforço vocês conseguem uma vaga nessa área. E é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.